Olá, estamos de volta para mais uma rodada de entrevistas aqui com Breler Pires, repórter, comentarista da ESPN na área esportiva, tem mais de 10 anos de carreira, de experiência. Agradeço sua participação, Breler, e começo te perguntando sobre as SAFs. As SAFs foram regulamentadas, o processo começou em 2018, terminou em 2021, o que é algo extremamente rápido pensando em legislação brasileira. Por que foi tão rápido esse processo e o que motivou para que acontecesse dessa forma? Olha, existiu um lobby muito grande em favor das SAFs no Brasil, porque os clubes endividados, grandes clubes, enxergaram nesse mecanismo de se transformar em clubes empresas como uma salvação para todos os problemas. E por isso houve uma movimentação muito grande de parlamentares ligados à CBF, à clássica bancada da bola no Congresso, para aprovar isso o mais rápido possível e representar, em tese, a salvação para os clubes. Mas não é exatamente isso que a gente vê. As SAFs carregam também muitos problemas, muitas questões, e que a gente discutiu aqui no Congresso da Abrage. Legal. O futebol é considerado um esporte de massas desde que quando foi rolada a primeira bola em campo. E eu te pergunto se a SAF ele é talvez o símbolo e o carimbo final, enquanto essa deixar de ter sido um esporte de massa, da possível privatização e elitização. A SAF pode ser considerada esse carimbo final? Esse é o grande ponto, porque o futebol nunca foi efetivamente popular no Brasil. A gente tem um acesso muito grande, um interesse muito grande pelo futebol, principalmente do lado dos torcedores. Mas em termos de representatividade, do torcedor se enxergar dentro do clube e ter voz ativa para tomar decisão lá dentro, isso nunca existiu, nem mesmo no modelo associativo. Porém, com as SAFs, a gente tem um advento que gera uma questão muito preocupante, que é o do fechamento completo de vozes do torcedor ter acesso ao processo decisório dos clubes. E isso é algo que precisa ser discutido e muito coberto pelo jornalismo. A gente não pode acreditar que as SAFs vieram somente para salvar. As SAFs e SAFs. SAFs boas que trazem profissionalização, um novo modelo de gestão, e SAFs que contribuem também para deixar o futebol brasileiro no patamar em que a gente não quer, que é o do amadorismo e que é o da má gestão. Quando uma empresa privada abre o capital para a Bolsa, ela procura, pelo menos, estar em um bom momento visualmente, com a marca valorizada e também a Bolsa de Valores em si. Mas, aparentemente, o que vemos nos clubes brasileiros, como Vasco, Botafogo, é que estão mergulhados em crises, em profundas dívidas e, neste momento de pior situação possível, abrem o seu capital e procuram as SAFs. Pode-se dizer que é uma cultura brasileira ali de gritar, estar no maior momento possível de desespero e talvez precipitadamente abrir para as SAFs? Como que você vê isso? Que aqui no Brasil criou-se a narrativa muito forte de que as SAFs salvariam todo mundo. E não é assim. Os primeiros clubes associativos que se tornaram SAFs no Brasil, Botafogo, Cruzeiro e Vasco, comprovam isso, porque estavam realmente no fundo do poço, com dívidas, acumulando rebaixamentos, e ao se tornarem SAFs, escolheram o pior momento possível, que é o momento de baixa. Então foram comprados por empresas e por empresários que enxergaram ali uma oportunidade de um grande ativo, de clubes populares, de massa, que estavam baratos. E compraram nesse momento sem a garantia da contrapartida que esses clubes merecem e da valorização real que eles têm no mercado. O Salzburg, na Alemanha, foi um dos clubes comprados, que virou SAF, e você mesmo já reportou, foi à Alemanha, e descobriu ali que alguns torcedores fanáticos deixaram de torcer pelo time e criaram um time comprado B, um time comprado 2. Você acredita que isso futuramente talvez possa acontecer no Brasil, ou é algo mais isolado? Como que você vê esse movimento? Na Europa, a aceitação dos clubes empresa foi diferente do Brasil. Na Europa há uma restrição muito maior de um dono adquirir um clube. As torcidas sempre foram muito vigilantes e se sentiam traídas até quando seus clubes eram vendidos. Houve muitos protestos, né, em clubes europeus que eram vendidos e se transformavam em clubes empresa. No Brasil a gente viu o movimento oposto, os torcedores comemorando a venda de seus clubes
porque já não enxergavam mais perspectiva no modelo associativo. Eu acredito que com o tempo essas coisas vão se assentar, com as experiências que a gente tem visto no Brasil, o caso do Cruzeiro com o Ronaldo, que acaba revendendo o clube, o caso do Vasco com a 777, que acaba se metendo em problemas e naturalmente mergulhando o clube numa crise institucional maior. Os torcedores passaram a ser mais vigilantes e mais restritivos com a venda de clubes daqui para frente, olhando essas experiências que não deram certo como se imaginava. Enquanto os torcedores comemoraram no início com a abertura das SAFs, por exemplo, o Botafogo, virando a temporada, teve que ver partir Lucas Perry, Adrielson para o Lyon. E eu te pergunto se as SAFs vão deixar os clubes ainda mais reféns e os próprios jogadores e talentos desses clubes associados para os outros times associados de uma mesma empresa, se isso pode acontecer. Você acha que os clubes podem se tornar ainda mais reféns? As SAFs trouxeram uma coisa inédita para o futebol brasileiro, que são as tais redes multiclubes. Donos e empresários que têm mais de um clube espalhados pelo mundo. Isso não é algo que o torcedor brasileiro enxergue com naturalidade, porque o futebol brasileiro, numa dividida, sempre vai perder para o europeu, principalmente pelo aspecto econômico. Então, a partir do momento em que o torcedor vê os destaques do seu time, como aconteceu no Botafogo, com o Adrielson, com o Lucas Perry, indo para outros clubes, ele entende que o seu clube se tornou um clube satélite, que esse clube não é a prioridade desse investidor. E essa é uma questão que tem despertado a indignação de muitos torcedores, e com razão, porque eles entenderam que a partir das SAFs eles seriam valorizados, e não o contrário, o que acontece em muitos casos, desses clubes perdendo divididas e perdendo jogadores ativos para clubes europeus de um mesmo grupo econômico. Do ponto de vista da cobertura diária, enquanto os setoristas que estão acompanhando os treinos, os bastidores do time, e também eu queria que você falasse um pouco dos setoristas que aparentemente brincam enquanto influencers, se aproximam dessa distância que o jornalismo precisa ter. E queria que você colocasse também a respeito do caminho inverso, do jornalismo cotidiano, que está ali cobrindo segurança pública, cobrindo outros assuntos e recortes e outras editorias, se aproximando da investigação, se aproximando de casos mais factuais enquanto corrupção dentro do jornalismo esportivo. Há um problema no jornalismo esportivo hoje, que é focar muito no campo bola e se deixar levar pelas repercussões de torcida, principalmente em rede social. Então a gente observa hoje a figura do jornalista que cobre um clube, o setorista, que se torna influenciador, que se torna uma figura seguida por milhares de torcedores desse clube. Isso pode ser preocupante pelo fato do jornalista, às vezes, se tornar refém do que esse público quer escutar, do que essa torcida quer de informação. E muitas vezes o jornalismo precisa fazer jornalismo contra o público, para mostrar a verdade, para mostrar como são os fatos, e essa confusão entre influenciador e jornalista no meio do esporte pode ser algo prejudicial. Mas, por outro lado, até mesmo nesse contexto das SAFs, a gente tem uma oportunidade muito interessante de fazer uma transição e até mesmo uma rede de colaboração de editorias para cobrir negócios no futebol. Então é muito interessante quando o jornalista esportivo se associa ao setorista econômico para fazer uma matéria sobre os balanços e as finanças dos clubes, ou quando jornalistas de política se interessam por cobrir os bastidores do esporte. Então há um campo muito interessante para ser desbravado, explorado, com a associação de editorias e principalmente com o trabalho colaborativo do jornalismo por meio de consórcios para investigar SAFs e clubes e empresas. Breler, parabéns pela carreira. Agradeço também você ter aceitado a entrevista. Você de casa pode acompanhar essas e outras entrevistas no site do SBT News.